todos. Ninguém caiu? Tá todo mundo ainda aí? Sim. Que ótimo. Estamos então, aqui. Beleza. Então, ali na página 10 da nossa apostila, traz assim uma história. A tecnologia exerce muitas funções na atualidade e uma das principais é a criação de produtos comercializáveis. O comércio, por sua vez, tende à geração de lucro, estabelecendo fortes relações entre tecnologia e dinheiro nas sociedades regidas pelo capitalismo. Afinal, esse tipo de sociedade se caracteriza pela ênfase no lucro e na acumulação financeira. Lá no ensino médio, no ano que vem, no primeiro ano, já em sociologia, filosofia, nós já vamos falar algumas coisinhas de globalização, tá bom? E vamos falar também algumas coisas de capitalismo, em especial na filosofia. E no segundo ano do ensino médio, falaremos um pouco mais também em sociologia, falaremos de globalização como um todo, e aí traz capitalismo. O capitalismo é o regime de poder econômico e político que a grande maioria dos países ocidentais utilizam, então, para gerenciar a sua nação, as suas sociedades. E o objetivo exclusivo do capitalismo é gerar lucro, né? É claro, eu monto uma empresa, eu monto um negócio, eu quero ter lucro, eu quero ter retorno desse investimento que eu fiz, tá bom? Não é o específico da nossa aula hoje. Mas, utilizando então para intermediar trocas de bens na maioria das sociedades, o dinheiro surgiu na antiguidade e já teve diversas formas. Foram descobertas moedas metálicas na China e também na Grécia, datadas do século VII a.C. Tais objetos facilitaram muito a circulação e a acumulação do dinheiro. Então, vamos assistir aqui um videozinho sobre a criação das moedas e eu espero que vocês consigam assistir bem de boa, que não caia, tá bom? E que todos possam ver. Eu vou dar um play, e aí vocês vão me dizer aí no áudio se está chegando bem, se não está, se está tudo ok, a imagem e o som. Se todos confirmaram, né, ou se a grande maioria confirmar, eu então vou ampliar aqui para vocês verem em tela cheia. Todo mundo conseguiu ver direitinho, numa boa, e ouvir? Sim. Tá muito alto o som, tá baixo? Tá bom? Então... A imagem tá boa, porém o Tá som parece que tá meio baixo. Tá meio baixo, um pouquinho. Não, tá baixo. O som tá baixo? Tá, deixa eu ver aqui se é alguma coisa do compartilhamento que não ficou. Eu vou tirar a apresentação e vou apresentar de novo. Vou botar aqui, tá? Como uma guia do Chrome. Aí vai entrar compartilhar. Aqui é este. Agora me digam se melhorou. Você e sua equipe têm trabalho para entregar. Com Monday.com melhorou? é fácil, legal Muito e melhor simples. agora. Então, Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E você não precisa pagar grãos de cacau para dar play nesse Nerdologia sobre a história das moedas. Se você chegar em uma loja e perguntar o que você pode comprar com 10 grãos de cacau, dificilmente vão te dar muita atenção. Já 500 anos atrás, em uma cidade maia, a resposta seria um coelho. Uma moeda é qualquer coisa que é aceita como intermediário de uma troca de bens ou serviços em uma sociedade. As primeiras moedas eram mercadorias com valor de uso, racionalizadas em medidas de peso. Por exemplo, na Mesopotâmia, uns 4.500 anos atrás, a principal moeda era o shekel de grãos de cevada. Shekel significava literalmente pesar para os povos semitas, e era aproximadamente equivalente a 8,4 gramas de cevada. Então, um produto que custava 10 shekels significava que ele valia 84 gramas de cevada. E se um serviço valesse 10.000 shekels? A pessoa precisava carregar dezenas de quilos de cevada por aí? Não, ela usava um pequeno disco de metal que podia ser trocado pelos cereais em templos da região. Com o tempo, esse pequeno disco de metal passou a ser também chamado de shekel, a unidade de peso. E muitas moedas tiveram esse nome,
incluindo a atual moeda nacional de Israel, o novo shekel. Exemplo similar ocorria no Japão feudal, em que uma unidade de medida era usada como unidade de troca. Um koku pode ter seu volume convertido em litros e ainda é usado como medida industrial no Japão, mas, principalmente, as variações de volume em arroz eram usadas como moeda e também como meio de pagamento. Não apenas mercadorias com valor de uso foram usadas como meio de troca. Dentro de uma sociedade restrita geograficamente e que valoriza o símbolo de um determinado produto, esse item era muitas vezes usado como a moeda corrente. Por exemplo, os grãos de cacau para comprar coelhos na América Central pré-hispânica ou conchas marinhas na costa do Oceano Índico e em ilhas do Oceano Pacífico. As conchas eram tão usadas como moeda que o nome binomial da espécie referencia isso. E esse uso de um produto símbolo para trocas comerciais era mais localizado. Só que, quando as relações comerciais se ampliam e diferentes sociedades de diferentes lugares começam a interagir, esses tipos de moedas não são mais suficientes. Primeiro, nem sempre as trocas encontram um ponto em comum. Um mercador pode ter um objeto muito desejado por você, mas não quer a sua cevada. Segundo, pela falta de confiança nas moedas simbólicas. O mercador não vai aceitar as suas conchas, pois quando ele voltar para casa, elas não terão valor na hora dele fazer compras. Uma moeda é um elo de confiança, que é usado pois as pessoas esperam que ela é uma garantia de receber produtos ou serviços em troca. E a história ensina que, quanto mais ampla uma rede comercial, mais ampla e verificável precisa ser a confiança dessa moeda. Assim, ela separa o ato da venda do ato de uma compra, deixando de ser apenas uma troca direta. Para começar, precisava ser de um material durável, leve e que possa ser moldado ou marcado com facilidade para testar sua origem. Pensou em alguma coisa? O uso de moedas de metal é muito mais por sua conveniência do que pelo seu valor de uso. As primeiras moedas parecidas com o que conhecemos hoje surgiram uns 2.600 anos atrás, com diferentes técnicas. Na China, elas eram moldadas em bronze. No Mediterrâneo, o metal era aquecido e martelado com um emblema que atestava sua origem e valor. Cada moeda era feita de cada vez, por isso elas costumam ser bastante irregulares até os tempos modernos. Esse metal era normalmente prata, embora eletro e ferro também tenham sido usados. O ouro na Grécia Antiga era mais raro, por isso menos usado para moedas, apenas as mais valiosas. Ao mesmo tempo, era mais comum em locais como Egito e a Pérsia. O valor do ouro é consequência de uma mistura de influências. Sua raridade, sua beleza, durabilidade e associações culturais, como ao sol, por exemplo. E, por conta da raridade, a prata valia mais que ouro no Egito Antigo, ao contrário do que ocorria na Grécia. Esse processo de fazer uma moeda é chamado de cunhagem, e a palavra moeda vem de Juno Moneta, uma das qualificações da deusa romana Juno, esposa de Júpiter, pois era no templo em sua honra que a prata era cunhada em moedas durante a República Romana. Já o estudo das moedas é chamado numismática, um tema que vocês pedem bastante. Como centenas de cidades diferentes faziam parte das relações comerciais no Mediterrâneo, o peso em metal dessas moedas precisava ser padronizado. A moeda de Atenas tornou-se a referência, já que era a cidade com maior influência comercial. E esse é o início do dinheiro. Dinheiro e moeda parecem sinônimos, ou referências aos meios, mas significam coisas diferentes. Moeda é qualquer coisa com características que garantem seu uso em transações. O dinheiro é a moeda formatada, em um formato padronizado com origem atestada. Por isso que as notas no seu bolso possuem símbolos nacionais e são assinadas. Por mais de 2.000 anos, esse será o padrão das moedas usadas para fazer comércio no Ocidente. Um disco de metal com um símbolo que provasse sua origem. O metal podia ir desde ouro puro até o bronze, passando por ligas com misturas, dependendo de cada lugar e cada período. E a ampliação das redes comerciais, especialmente a partir das grandes navegações, vai causar mais encontros de diferentes sistemas de moedas. Por exemplo, no século XVIII, britânicos vão levar grandes cargas de conchas do Pacífico, sem valor, para fazer comércio na costa da África Oriental. Os chineses valorizavam mais a jade do que metais como a prata. E o exemplo mais comum disso é que, quando os espanhóis chegam na América Central, os astecas e outros povos viam o ouro como base para ornamentos e objetos, não como uma riqueza como os espanhóis. Ou seja, é a integração do comércio pelo mundo que, progressivamente, padroniza as moedas como um meio de troca.
e as pessoas passaram a enfrentar o mesmo problema da Mesopotâmia. Você vai ficar carregando quilos de metal por aí? Não é mais fácil deixar o metal depositado em um lugar e dar um papel que vale a retirada daquele metal? Surgem na China e em Flandres as notas promissórias, origens das atuais cédulas desenvolvidas a partir do século XVIII. Novamente, a questão da confiança era importante. Como milhares de bancos emitiam notas, várias eram aceitas apenas em suas regiões, ou valiam menos do que o que estava escrito. Progressivamente, foram substituídos pelas cédulas emitidas por bancos centrais, garantidas pelos governos. Com a expansão da Revolução Industrial, 160 anos atrás, a integração comercial mundial cresceu, com moedas de países influentes tornando-se aceitas internacionalmente, como o dólar ou a libra esterlina, conversíveis em ouro até a década de 1970, quando se tornaram moedas fiduciárias, sem lastro metálico, cujo valor vem da confiança que as pessoas têm em quem emitiu. O desenvolvimento tecnológico e as operações em tempo real aumentaram novamente a relação comercial mundial, como com os cartões de crédito e as transferências bancárias. Hoje, a maior parte da moeda mundial existe em formas não físicas. E, na última década, surge uma nova rede de confiança, motivada pela tecnologia, o uso das criptomoedas. No fim das contas, uma moeda é confiança, uma maneira de possibilitar que você confie em alguém que não conhece para que possam fazer comércio. Esse Nerdologia é um oferecimento XDEX. A evolução da moeda é constante como aprender. Gostaram? Sim. Sim, soubemos de uma história do qual a gente nunca se perguntou como que existiu. Muito bem, então eu vou parar essa apresentação aqui e vou voltar lá a minha para que a gente possa seguir. Então, quando a gente entende melhor o contexto das situações, realmente a gente consegue perceber e entender melhor como que as coisas são, né? Certo? Sim. Oxi, Sim, cadê meu livro? Estou procurando meu livro, não aparece, não vem. É que no meu slide não tem mais. E meu livro não quer vir. Então, lá na página 10, né, enquanto o livro está carregando aí, na página 10, seguindo lá no terceiro parágrafo, diz assim para nós, né, que ao observar, então, uma moeda, percebemos que ela tem dois lados. Neles podem ser cunhados imagens e inscrições para representar seu valor monetário, elementos naturais e culturais de uma região, personalidades políticas e históricas. E aí vem a expressão os dois lados da mesma moeda, utilizada para indicar pontos de vista distintos, diferentes, ou ainda os bens e os males, as vantagens e as desvantagens de uma mesma situação. Além disso, as diferenças entre os lados das moedas possibilitaram a criação de um jogo conhecido como cara ou coroa, no qual esses objetos são empregados para se decidir entre duas alternativas por meio da sorte. Hoje não vai vir mesmo o livro. Então, aqui para nós, na página 10, temos ali uma atividade que diz assim, tecnologia, os dois lados dessa moeda, né? Então, cara seria negativo, coroa seria positivo. Aqui, essa atividade seria para vocês fazer o seguinte. Primeiro, a presença e a aplicação da tecnologia na atualidade e as relações entre a tecnologia, o saber, o poder, o dinheiro, a natureza e a vida das pessoas. Seria para que vocês jogassem uma moeda, né, e se tirassem cara, vocês dissessem o lado negativo da tecnologia. Se tirasse coroa, escrevessem o lado positivo. Então, para a gente não ter que ficar jogando a moeda, eu peço então para que vocês, cada um faça aí, né, 1 minutinho, 2 no máximo, cada um escreva no lado negativo, por exemplo, o que a tecnologia traz de negativo para a nossa vida. Aí vocês vão botar no lado negativo. E o que a tecnologia tem trazido de bom
para nossas vidas, né, para a vida das pessoas, no lado direito, que seria a coroa. Pode ser assim? Sim? Sim. Mas tem que preencher todas as linhas? Não, pode escrever 3, 4, tal, quanto vocês lembrar. Pelo menos 3, né? Tá. Pontos negativos e 3 pontos positivos sobre a tecnologia na nossa vida. Tá bom. Pronto? Pode ser? Pode ser? Então, alguém Pode. quer dizer aí para nós o que escreveu no lado negativo da Sim. tecnologia? Diga. As pessoas estão muito dependentes delas, menos interação social, sedentarismo, problemas de saúde. Tá. Tem positivo? Sim. Facilidade de comunicação, praticidade ao fazer as coisas e conforto. Tá. Alguém mais? Eu coloquei no lado negativo custo de manutenção, dependência Uhum. e sedentarismo, parecido com a da Maria Júlia. E do lado Tá. positivo, botei agilidade, interação entre pessoas ou países distantes e lazer. Tá. Alguém mais? Eu botei praticamente a mesma coisa, só que a única palavra que eu botei que eu não vi eles botando foi diversão, mas é tipo lazer que o Gabriel botou. Mas o resto eu Tá. botei igual. No lado positivo, é isso? Isso. Tá. Alguém mais? Mais ninguém? Tá bom. Então, não nos esqueçamos lá, né, das ideias de Bacon e de Adorno e Horkheim, né? Aqui, ó. Onde Francis Bacon vai dizer para nós que saber é poder e não podemos viver à mercê da natureza, né? A gente tem que dominar. Então, que a tecnologia para eles, elas pudessem trazer um progresso, uma mudança, né? Uma melhoria de qualidade de vida para as pessoas. E que Adorno e Horkheim questionam, né, esta ideia de Bacon, né, eles vão ser contrários ao que Bacon pretende. Então, vão trazer para nós lá que a busca de um domínio sobre a natureza resultou em um domínio exercido sobre as pessoas. Então, que nós tentamos dominar a natureza, mas no final das contas acabamos dominando a nós mesmos, né? Cada um. Então, as pessoas utilizaram isso como poder de dominação, não apenas da natureza, mas de toda a humanidade. E que o progresso científico e tecnológico alimentou o desejo de ter esse desejo, por sua vez, passou a escravizar as pessoas.
Então, a gente precisa, de fato, ter o cuidado, porque as máquinas foram criadas como instrumentos para nos libertar do trabalho, mas hoje não nos libertamos delas nem em momentos de lazer. Então, prestar um pouquinho de atenção, né? Tomar algum cuidado. E aí nós chegamos aqui, ó, sobre o uso das tecnologias, é um tema um pouquinho mais polêmico, né? Na página 11, ética e cidadania. O que que diz aqui para nós? Alguém aí está a fim de ler? Eu quero. Por favor. É para ler o Se texto caso verde eu ou que está em branco? tiver um texto Aqui, para ler, o eu que posso está em ler também. branco e depois o quadradinho verde. Se quiserem se Tá. dividir, fiquem à vontade, Tu senão... quer ler o branco e eu leio o quadradinho verde, Gabi? Pode ser? Tá bom, então começa. Tá. Ética e cidadania. É impossível negar que vivemos em um mundo repleto de inovações científicas e tecnológicas. Mas será que elas só trazem benefícios? E quanto aos problemas gerados por sua existência, será que eles afetam apenas aqueles que têm acesso a tais inovações? Você já refletiu acerca dos efeitos do excesso e da ausência de tecnologia na vida das pessoas da atualidade? O texto a seguir apresenta informações úteis para iniciar essa importante reflexão. Leia-o, reflita sobre ele e comente suas considerações com os colegas. Pode ler, Maria. A crise dos valores no mundo contemporâneo. No processo do desenvolvimento científico-tecnológico, muita coisa foi produzida visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas muita coisa também foi produzida segundo interesses. A bomba atômica é um lamentável exemplo. Longe de melhorar a vida, acaba com a vida de milhões de seres humanos. Podemos então perguntar: o que levou os homens a produzi-la? Se examinarmos os homens do governo, a resposta é clara: a bomba atômica serve como um instrumento de poder, intimidação, uma forma de dominar os demais. Mas os cientistas que se envolveram no projeto também buscavam poder? Alguns provavelmente sim, mas a maioria não. Estavam tão envolvidos com o desenvolvimento do conhecimento científico que simplesmente não tinham tempo de se preocupar com suas consequências. Podemos mesmo dizer que eles não foram usados, não, que eles foram usados pelos homens do governo, que sabiam muito bem o que queriam. Isso só foi possível porque no centro dos valores já não estava a promoção da vida humana, mas o lucro e o desenvolvimento do conhecimento, que, por sua vez, pode ser uma ótima forma de ganhar dinheiro. Então, aí tem algumas imagens para vocês, ó. E aí, antes eu vou botar vocês aqui. E diz ali, ó, Hiroshima e Nagasaki. A destruição causada pelas bombas atômicas lançadas pelos estadunidenses em Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, foi maior no epicentro. Você já sabe o que é isso aqui, né? O que significa essa palavra lá de geografia? Epicentro é o local de origem de alguma coisa. Perfeito. Das explosões, mas se estendeu por muitos quilômetros. Conheça um pouco mais a respeito do efeito destruidor em diferentes distâncias dessa arma nuclear nas duas cidades japonesas. Então, é um videozinho de 7 segundos e vai mostrar para vocês aqui, ó, o alcance que fez a bomba atômica, tá? E depois a gente retoma. Então, observem, né? Caiu aqui a bomba. Vocês viram, né? Quando eu abri o vídeo, a bomba caiu aqui. E aonde... O professor abriu o vídeo mesmo? Sim, vocês não viram? Não tem Não, som, só né? estamos vendo o senhor. Vimos. Só tá me vendo? Não tá vendo do ladinho? Não, a gente viu cair a bomba, aí ela estoura e vai aparecendo quilômetros, 2 quilômetros e 3 quilômetros. Tá? Vou de novo, Eu não então. estou vendo, só estou vendo o professor. Não Tá. estou vendo o vídeo da bomba caindo. Essa tela aqui não tá aparecendo para você? Uma tela com mapa e com cores Não. amarela, vermelho, não? Tem 2 Reinaldo, daí você aperta no que ele tá compartilhando, entendeu? Entendeu, Gabriel? Conseguiu? Gabriel? Tá, agora eu vi. Beleza. Então tá. Então, ó, eu vou botar de novo aqui para você, tá?
Tá aí, ó. Então, Ah, agora eu vi que eu tava só focado numa imagem e tá. não consegui sair. Tudo bem. Então, olha só, quando essa bomba cai, né, a bomba foi produzida pela pesquisa tecnológica, né? Quando ela estoura ali, né, quando ela explode, ela não apenas mata e devasta, né, aonde ela caiu, ela se estendeu por 3 quilômetros de diâmetro, atingindo muitas outras pessoas e outras situações. E a gente já viu em filmes, já vimos em documentários o que causou, né, essa explosão, o que trouxe, quais as consequências trouxe às pessoas que viviam aí, que ainda estavam vivendo, e as gerações futuras, né, que nasceram das pessoas que viveram ali e que não morreram na explosão, mas que foram. Me fugiu a palavra, foi-se embora a palavra. Que foram afetadas por essa explosão. Então, isso é fruto de uma tecnologia. Então, isso aqui, a bomba atômica e o seu efeito devastador, ele é um lado negativo da tecnologia. Quando os cientistas descobriram, pesquisaram e trouxeram a possibilidade de fazer uma arma poderosíssima, era apenas para se proteger, entre aspas, né? Não para atacar. E o que acontece no final das contas, né? A gente acaba utilizando para isso. Então, da mesma forma, quando o homem primitivo ele descobre a pólvora e ele constrói a sua primeira arma, um revólver, né? Para utilizar a pólvora, é para se defender. É para se defender dos ataques das pessoas que aparecem, que querem levar o que ele conquistou, fazer mal à sua família, fazer mal aos seus espaços geográficos e históricos. O que acontece também quando ele utiliza essa ferramenta para se defender? Acontece também que aqueles que vão atacar também acabam descobrindo isto, também acabam usando essa mesma ferramenta. E aí, a tecnologia, a descoberta, ela deixa de ser algo positivo para se tornar em algo negativo. Porque a mesma arma que protege é a mesma arma que também ataca. Então, aqui tem mais algumas figuras, né? Eu vou só ampliar para a gente ver melhor. Aqui esse QR Code é daquele desenho lá que eu coloquei para vocês, tá? Da bomba caindo. Se alguém quiser ver no seu celular, fique à vontade. Ah, entendi. Tá? Então, assim, ó, a primeira imagem mostra a explosão da bomba atômica de Hiroshima no Japão, que pôs fim à Segunda Guerra Mundial em 6 de agosto de 1945. Essa primeira aqui. Esta segunda imagem foi tirada por um fotógrafo que estava em Kure, uma cidade na província de Hiroshima. A segunda imagem retrata a destruição causada pela explosão nuclear neste local. Então, vejam, né? As pessoas desesperadas, desnorteadas, as casas, prédios, né? Totalmente destruídos pelo impacto e pela explosão. Não apenas por isso, mas a radiação que isso também causou, né? E os malefícios que isso trouxe também às pessoas que aí estavam. Comentários, perguntas? Algo? E até agora, puxa, agora o que eu ia dizer mesmo? Desculpa, professor, me esqueci o que eu ia dizer. Tudo bem, sem problemas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a questão tecnológica. Ela é muito importante, é o diferencial que está acontecendo na nossa vida, é algo que, de fato, nós vamos aprender a conviver e vamos ter que conviver, principalmente, né, a geração de vocês. Então, quando vocês forem para o mercado de trabalho, quando vocês forem adultos, não tem como fugir da tecnologia. Vocês vão ter que usar os processos tecnológicos.
Agora, procurem, né, desde já, irem se organizando para usar a tecnologia para o bem. Procurem usar a tecnologia para algo que, de fato, vai fazer vocês provocarem algo bom, não só em vocês, mas nas outras pessoas e na sociedade como um todo, inclusive no meio ambiente. Isso leva em consideração, e vocês comecem a pensar, a refletir a respeito disso, as redes sociais. Como eu estou usando esta tecnologia para fazer as minhas comunicações? Mais alguma coisa a respeito disso? Sim? Não? Não? Então, vamos lá pegar o nosso material de OPE. E, se eu não estou enganado, nós tínhamos finalizado, nós ficamos na página 61 na última aula, é isso? As minhas secretárias aí, por favor, secretários. Mas foi na página da Malala, isso eu tenho certeza. Isso, na página 61. Então. Foi a página da esquerda, da direita. Isso, direita. página 61. 61. Eu tinha pedido para vocês fazer alguma coisa? Não, mas tinham deveres que era para aula passada. Tá, que Mas não foi foi... Tá, Foi isso. que eu passei adiante por causa do horário, foi isso, né? Na Isso. questão de ser um profissional youtuber, foi isso, né? É que o professor passou a questão 1, 2, 3, 4 e 5. Uhum. E aí, nós vimos a questão 1, 2, e ficou só a questão 4 do youtuber para trás, foi isso? Não, a gente não viu nenhuma. Nenhuma? Então tá, então eu vou voltar lá, hoje tem um pouquinho mais de tempo, eu vou voltar lá, e a gente vai fazer isso agora já, todos juntos, quem já fez aproveita, quem não fez também já vai anotando. Então eu vou botar aqui em 2 páginas para a gente ver melhor, tá? Assim, ó. Então aqui sobre as profissões, nós tínhamos uma colmeia de profissões, tá? E se vocês perceberam, ela é colorida. Mas não é colorida apenas como um enfeite. Alguém percebeu algo de diferente na colmeia? Por causa das cores? Ela é dividida em áreas, né? Ah, perfeito. Então, as áreas estão divididas por cores. Por isso, a atividade número 1 da página 56. Então, tem lá assim, ó. Primeiro quadradinho na página 56. Administração, gestão e negócios. E tá lá que forma é aquela? Que forma é essa aqui? Essa aqui o quê? Essa... Um hexágono. É um hexágono? Então tá. Esse hexágono vermelho lá, ele está indicando o quê? Lá na página 56. Administração, gestão e negócios. Tá, mas ele indica o quê? Não tô entendendo. Relações comerciais, políticas entre pessoas. Se você tivesse que traduzir aquilo ali, como que você traduziria? Ah, entendi. Escritório? Como? Escritório? Um escritório? Não Ah, mas é eu acho isso que o ainda. escritório é muito abrangente. Não é isso. Então é assim, ó. Então todas Não, as... números não. Tá, então todas as profissões que estão dentro dos losangos, losango não, Hexágono. hexágonos vermelhos na colmeia, fazem parte do grupo Administração, Gestão e Negócios, da área. Tá bom? Então, vocês tinham que ir em casa, marcar com um X aquelas profissões que vocês não conheciam ou não se identificavam, certo? Sim, a do não conhecer era um círculo. Tá. E do não se identificar, marcar um X, né? Ali na colmeia. Muito bem. Então, nos quadros abaixo estão apresentados os grupos de profissões, registre neles, conforme as cores utilizadas na colmeia, as profissões que mais despertam seu interesse e descubra qual grupo profissional tem mais a ver com você. Quais, então?
Você botou em qual área, Maria Júlia? O que Você mais fez? tem a ver comigo? Não, onde mais você colocou aqui nas áreas? Ciências exatas e informática. Mas o que eu Hum. mais quero fazer não é nessa área, é em comunicação e arte. Então, por que que você botou em ciências exatas e informática? Porque só tem uma coisa que eu assim mais quero fazer em comunicação e arte. E Hum. porque eu gosto muito de ciências exatas, né? Tá bom. Tá, vamos lá um pouquinho. Gabriel, você fez alguma? Eu? É. Bom, em relação àquilo que eu tive mais interesse ou aquilo que Hum. eu pensei que não ia dar certo para mim? Não, que você teve mais interesse. Ah, tá. Mais interesse em ciências atuariais, audiovisual, linguística, serviço social, relações internacionais, ciências sociais, astronomia, tradução e interpretação, geografia e história. Ah, Tá, e além de você... filosofia. Oxe, muito obrigado. E você colocou isso dentro de alguma área específica ou está um pouco misturado? Tá um pouco misturado, mas depois eu É? organizei na página Tá, 56. tá. Então, por exemplo, aqui, né? Serviço social tá em ciências humanas e sociais. É Isso. isso? Que mais aqui? Então tem a história, que você também Ah, curtiu. Que mais? vou falar aqui organizadamente. Ótimo. Administração, gestão e negócios, quer dizer, relações internacionais estão em administração, gestão e negócios. A astronomia se encontra em ciências exatas e informática. Em Uhum. ciências humanas sociais, filosofia, ciências sociais, linguística, serviço social, tradução, interpretação, geografia e história. Tá. Comunicação e artes, audiovisual. Acho que não sei se seria o contrário. Ciências atuariais, meio ambiente, mundo animal e ciências agrárias. Uhum. Então você está aí com 4 áreas ou 5 áreas pensando, é isso? Isso. Tá. Mais alguém? Sofia, você que estava tanto me pedindo isso lá no presencial, conseguiu? Sophie? Oi, professor, desculpa. Você que lá no presencial tinha conversado comigo a respeito disso, né? Você colocou em algum grupo? Não. Eu pensei bastante, não. Não, tá, mas você conseguiu assinalar aqui aquelas profissões que você se identificava mais? Sim, na verdade eu pensei só em uma profissão que foi a aeronáutica. E aí você botou lá em Forças Armadas e Defesa, é isso? Isso. Tá. E aí não se identificou com mais nada de interesse? Não? Porque aconteceu algumas mudanças, daí eu tive que Tudo repensar. bem, querida, tudo bem. O professor só está tentando te ajudar. Então, o professor está tentando ver se você conseguiu colocar ali dentro aquilo que lhe interessava. Nós ainda estamos numa fase, né? 13 anos, 12, né? 13, 14, aí o Alisson acho que tem 12, né? A gente ainda está numa fase de estar experimentando as nossas ideias profissionais. O que a gente quer, né? A gente ainda está, por exemplo, se espelhando em alguém que a gente gosta, em alguém adulto que a gente gosta, que a gente curte, que a gente acha interessante, e a gente está ali, né, balançando também no que o pai e a mãe disse, o vô e a avó, o que aquele ator ou atriz também desempenham em alguma série que participam, que a gente assiste, curte e segue. Então, nós ainda estamos experimentando. Por isso, essa atividade da gente ir ali na colmeia, separadinha por áreas, e a gente tentar encaixar aqui quais que a gente curte para botar aqui nas áreas. Agora, se eu tivesse que escrever lá, meu grupo profissional qual seria? No seu caso, seria apenas Forças Armadas e Defesa. Né? Mas eu entendo, Sofia, eu entendo que você tem outros gostos, outras preferências, né? Poderia colocar também. No caso do Gabriel, ele vai colocar lá as 3. Qual que você se
se encontrou mais, Gabriel? Ciências humanas, meio ambiente, comunicação e artes, qual foi? Eu coloquei, no dia que eu fiz isso aqui, Ciências Humanas e Sociais, porém agora eu nem sei se realmente é que eu estou Tá, querendo aprender a fazer. não tem problema. Até você chegar lá na faculdade, você vai mudar bastante de ideia ainda. A Maria Júlia, ela botou 2 grupos. Com certeza ela botou lá no meu grupo profissional comunicação e Professora, artes. repito, não foi 2 grupos. Eu só não botei nada em ciências humanas e sociais. E sociais e forças armadas. Mas eu preenchi os outros Ah, grupos. É que eu fiz assim. Tirei as que eu definitivamente não faria. tá, E coloquei as que eu faria em cada uma das comentes do tema. tá. E aí, ciências exatas deu 12. E comunicação e artes deu 6. A que eu mais quero é em uma, mas a que eu mais tenho é em outra, entendeu? Foi isso que aconteceu. Tudo bem, mas assim, meu grupo profissional é qual? Comunicação e É o artes? ciências exatas, porque é o que eu tenho mais, né? Tá. É o que você tem mais interesse, mas o que você mais quer, você tem mais opção, mas o que você mais se interessa é comunicação e artes, não é? Isso, é porque Então, uma de comunicação e artes e uma de ciências exatas, que eu quero fazer engenharia civil ou arquitetura, né? hum, São bem parecidas. Tipo, comparando pro que eu quero, entendeu? Aí eu sempre fico na dúvida. sim, eu entendo, só que você já tem uma preferência. Então, você já Sim, tem um caminho, você tem opções, mas você já tem um caminho, uma preferência. Não quer dizer que você sim. vai escolher ou que você vai fazer a sua preferência, mas já existe uma preferência, tá bom? Ah, tá. Então eu coloco a que eu mais prefiro, não a que eu mais tenho. Claro, meu grupo profissional é o quê, né? Aquilo que você está mais direcionada. Eu queria ouvir a Giovana. Qual é o seu grupo profissional, Giovana? Você conseguiu acessar um? Qual? Então, o meu teve o saúde e bem-estar, Uhum, teve do meio ambiente, mundo animal e ciências agrárias. tá. Mas você teve, assim, um grupo que você ficou mais focada? Não. Então, não sei, porque Tá, tá foi bom, mais entendi. ou menos meio a meio, mas eu acho que mais saúde e bem-estar. Tá, entendi. Também queria ouvir o Natan, porque eu tenho uma impressão que o Natan ficou mais focado em Forças Armadas e Defesa, mas acredito que o Natan deva ter se pendido, né? Ter se tocado mais lá com administração, gestão e negócios. Natan, estou enganado? Acho que o Natan foi embora. Tá bom, vamos para frente. Vamos lá. Então, na página 57, vocês tinham que fazer assim, né? Escrever ali de 1 a 5 as profissões pelas quais você tem mais interesse, colocando do 1 ao 5. Pode ser por preferência, aí vocês podem escolher o critério. E do ladinho, escrever as contribuições desta profissão para a sociedade. Professor, posso falar? Acho que eu escolhi? Pode, é a Isadora? É. Oxe, Isadora, seja bem-vinda, pode falar sim. Eu escolhi física e astronomia. Porque não tem a Hum, astrofísica, né? Mas, tipo, eu Oxe, quero a astrofísica, que seriam os tá. dois juntos. Uhum. Só isso, não, E, não fiquei em tá, dúvida nenhuma, não. tá. E aí você botou com o seu grupo profissional é o quê? Ciências exatas e informática, é isso? Isso. Ótimo. Então, aí você vai fazer, por exemplo, só disso, né? Sim. Você vai colocar lá. Profissões pelas quais tenho mais interesse. Astronomia 1, física 2, ou o contrário. Quais são as contribuições desta profissão para a sociedade? Quais são? É que seria pra ser professora, né? Então, sei lá, educar as pessoas, né? O que eu quero. Tá. Mas simplesmente fazer educação, as pessoas podem fazer em casa, pode fazer na internet, pode fazer lendo o livro, não precisam de um professor. O que mais o professor pode contribuir? Só não. É que eu gosto. Tá, tudo bem? Não parei pra pensar nisso, eu simplesmente gosto. Tá. Então, aqui é uma oportunidade para a gente dar uma paradinha para pensar. O que o professor faz além, né,
da educação. A educação aqui não é a questão cultural, né? Seja obediente, faça isso, não. Aqui, quando nós falamos de educação enquanto professor, falamos de conhecimento. O professor é um facilitador de conhecimento às pessoas. Então, o professor, ele contribui para a sociedade na medida em que ele vai trazendo mais conhecimento às pessoas. E que mais pessoas possam aproveitar este conhecimento para modificar-se, melhorar sua vida, melhorar sua situação, seus pontos de vista. Então, essa é a contribuição do professor. Tá bom? Alguém aí quer dizer uma profissão que colocou ali e a contribuição dela para a sociedade? Bom, eu sei a profissão que eu queria, mas não saber o que é a contribuição que ela faz para a sociedade. Diga, Kaline. Eu botei designer de jogos. Hã? E aí Design você de não jogos. sabe qual é a contribuição. Qual é o objetivo do game para as pessoas hoje? É, Os divertir, né? Isso, é trazer lazer, não é? Sim. Então, mas o que acaba acontecendo no final das contas? Ao invés de trazer lazer, traz o quê? Olha, às vezes traz, tipo, um pensamento diferente. Eu já joguei jogos que eu fiquei, nossa, nunca tinha visto essa visão do mundo. Uhum. Ele também traz conhecimento. É. Então, as contribuições desta profissão para a sociedade é melhorar a qualidade de percepção, de raciocínio, de lazer das pessoas. Você já ouviu falar assim, que o médico indicou para o vovô e para a vovó fazer quebra-cabeça, jogar, né, outros games, fazer coisas que eles possam deixar o cérebro em funcionamento? Já ouviram isso? Não? Sim. Já leram? Então, Sim. isso. Então, um desenvolvedor, por exemplo, de games, ele pode, né, um designer, ele pode se especializar nisso. Vocês já chegaram em geografia a estudar com o professor Robinho os números da terceira idade dos idosos que nós teremos em 2030, 2040, por exemplo? Não. Quanto da população, só no Brasil, quanto da população brasileira será idosa a partir de 2030 ou a partir de 2040, quando vocês já vão estar no mercado de trabalho, literalmente, assim, a full, né, trabalhando mesmo, em 2040. Nós teremos quanto? 30% da população brasileira, 40%, 60%. Então, é interessante vocês observarem isso também. Por quê? Porque esses idosos já provavelmente estarão aposentados, então eles terão que ter algo para fazer. E o que eles vão fazer? Além de cuidar da casa, ou dar uma passeadinha, o que eles vão fazer? Escrever, ler, eles podem jogar também, né? E aí eu posso desenvolver, por exemplo, games especiais para eles. Por exemplo, se vocês observarem só na família de vocês, tá? Então, só observando a família de vocês, quantos vovô, vovó, tio, né, tem joguinhos no celular? E quanto tempo por dia Sim, eu sei como é que é, professor. Tem jogos, por exemplo, que fazem um exercício, assim, para a gente memorizar, ou para a gente achar caça-palavras, fazer cruzadinhas. É legal também. Isto mesmo. Então, aqui é para a gente aproveitar e já começar a pensar no futuro. Então, se eu já tenho mais ou menos, né, uma ideia para onde eu quero, o que eu quero fazer, seguir, eu já começo a me especializar, a estudar um pouquinho mais sobre isto. E é muito importante não só apenas saber sobre, mas saber também sobre aqueles, a região, como vai ser utilizado, quem vai utilizar, como que eu posso atingir melhor, tá? Deixa eu só ler aqui o nosso chat. A Larissa colocou aqui, professor, vou ter que sair porque tenho dentista. Isso foi às 10h15. E o senhor Camille, é o Caio, né? Eu quero aprender ciências agrárias, virar fazendeiro e me isolar do mundo. Bom, pode ser uma opção, Caio, tá? Mas pode também ser uma opção de negócio bem fantástica, tá? De negócio, de trabalho,
de ensino também, pode ser bem interessante, tá bom? Pensando que no futuro, quanto espaço nós teremos para plantio? Será que todos os espaços, ou grande parte do espaço, não vai estar tomado por asfaltos, prédios e construções? Então, vamos pensar um pouquinho nisso, tá? Gente, nosso tempo estourou, né? 10h42. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui comigo. Eu espero vocês na próxima aula. Um excelente